Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis e estamos começando mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio VTM. E hoje nós vamos conversar com uma artista bem peculiar, de um lugar que, olha que legal, acho que isso está começando a ver uma tradição muito interessante aqui, que estamos conversando com muitas pessoas que não são necessariamente de São Paulo, não estão atuando mais artisticamente falando em São Paulo. A gente já conversou com o Isael, que está no Chile, já conversamos com a Lu, que é de Recife, e hoje nós vamos conversar com a Lívia Monteiro, que agora acredito está em Porto Alegre, certo? Tô pertinho de Porto Alegre, tô em Gravataí, que é região metropolitana agora. Ah, sim. E tudo bem, Lívia? Olha, dentro do possível, sim. Para o mundo acabar, o resto tá ótimo. Então aí, tá incrível. Não é? É o que tava falando pra todo mundo. No limite do possível, estamos bem, né? Estamos fazendo o que dá. É isso. Gente, hoje a gente vai conversar com a Lívia e promete ser uma conversa bem interessante e bem legal. Então, por favor, fiquem atentos. Lívia, a gente começa aqui de costumes já, de perguntar como é que você se introduziu na arte em si. Não necessariamente no teatro, né? Porque na maioria das pessoas que estão aqui são pessoas de teatro, né? Que majoritariamente acabam exercendo a função teatro quando diz arte, assim. Não, eu sou artista, bom, mas eu sou ator de teatro. Mas você, como é que começou isso? Menino, faz, sei lá, acho que foi em 2009. Dá para dizer assim, eu já sou uma pessoa que já tem uma certa idade, então, né, desde 2009 foi que começou, assim, eu já estava na faculdade, então, né, já, enfim. Mas não foi bem dentro da arte em si, mas foi o que me jogou para esse lugar, tá? Porque eu sou bióloga, tenho uma formação em ciências biológicas, né? E aí, quando eu estava na faculdade, eu fazia muito os estágios que não são obrigatórios, assim, para ter horas, né? E aí começou a ter a oportunidade de eu começar a trabalhar em eventos. Então, o primeiro evento que eu fiz, assim, né, foi como monitora educativa numa exposição que era do Corpo Humano Real Fascinante. Que foi até uma exposição que era bem polêmica, assim, porque a divulgação da exposição era que usava corpos reais, né, dentro da exposição, né, que passavam por processos e tal. Então eu comecei a trabalhar nessa exposição e aí depois eu comecei a trabalhar nas bienais, que são mostras de arte contemporânea. Então aqui no Sul, né, aqui em Porto Alegre, acontece a Bienal do Mercosul. E aí eu comecei trabalhando na 7ª Bienal. Eu não tinha nem noção do que era arte, do que se propunha. Eu era aquela pessoa extremamente preconceituosa, cabeça que era o tamanho de um ovo, assim, para essas coisas culturais, sabe? Sim. E aí, quando eu fui fazer o curso de formação para a 7ª Bienal, foi que eu fui entendendo o que é a arte e o que ela se propõe. Eu sempre gostei de visitar exposições de arte, mas eu nunca fui assim com a cabeça assim voltada justamente para pensar sobre aquilo que eu estava vendo, né? O que eu ia visitar, o que eu, né, ia olhar. Eu sempre olhava, eu gostava muito assim da estética, assim, o que me chamava atenção, mas ao mesmo tempo ficava com aquela coisa assim, não, mas isso aí eu também faço. Aí eu não tô acreditando que esse cara ganhou um monte de dinheiro para botar esse monte de coisa empilhada, isso aí eu faço na minha casa, né? Tipo isso. Sim. Mas aí nos cursos tal é que daí eu fui entendendo e fui me fascinando pela arte. E daí o meu primeiro fascínio mesmo, assim, foi dentro da arte contemporânea. E aí eu tive a oportunidade, né, fui chamada para trabalhar em 2016 na Bienal de São Paulo. Olha! No Ibirapuera como arte educadora. Eu, em primeiro lugar, nunca pensei que eu ia conseguir trabalhar numa Bienal em São Paulo, né, porque ela é bem conhecida, né, e eu falo mal o português, né? Imagina outros idiomas, ou ter outras coisas. Não. Sim. E aí eu fiquei bem feliz, assim, que eu consegui. E aí foi aí, na Bienal de São Paulo, que na época, né, enfim, eu falava com meu pai e ele me incentivou a... Lívia, faz algum curso aí em São Paulo, procura alguma coisa. E aí, conversando com o pessoal da Bienal, me falaram assim, Lívia, aqui tem um curso em São Paulo, numa escola que é o ETA, que é o Estúdio de Treinamento Artístico,
que são modulares e tal, talvez tu goste, assim, pelo menos tu tenta fazer o primeiro módulo, né, e depois tu vê. E aí, nessa, você conheceu ele e falou, ok, vou fazer, ou rolou um... Não, peraí, também não é assim, né? Rolou isso aí. Rolou bastante, tipo assim, mas eu fazer teatro, mas como assim? Porque também uma coisa que eu fui descobrindo depois também, que existe, e que eu acho que isso é para tudo, mas dentro, eu acho que das artes, assim, ou para ser ator, atriz, ou artista, tem uma coisa que eu acho que domina muito, assim, que é a síndrome do impostor. Né? E eu depois, eu fiquei em São Paulo, vim para Porto Alegre, eu fiquei 3 anos em São Paulo, aí eu vim para Porto Alegre, e aqui em Porto Alegre, na volta, que foi em 2018, é que eu me dei conta do quanto eu não acreditava no meu potencial. Né? E é por isso, assim, quando me falaram do ETA, não, Lívia, vai lá fazer teatro, eu digo, gente, mas eu não tenho condição para isso. Porque eu acho que não vai dar, porque eu acho que não vai ser legal, eu acho que não deve ser para mim e tal. E aí eu fui fazer o primeiro módulo, assim, só numa tentativa mesmo, assim, tipo, vamos ver se rola, mas eu acho que não. Já saí meio que na negativa, assim, né? Sei. Mas é assim mesmo que funciona, né? Que nem, no meu caso, eu comecei tocando música clássica. Minha relação com a arte, comecei na música clássica tocando violino. Eu demorei violino. Eu demorei muito tempo. Peraí, ó. Acho que dá até pra ver aqui, ó. Aqui atrás tem um estojinho. Que é meu violino, tava ali parado. É a case dele. Aí, eu demorei muito tempo pra me entender como um músico, entendeu? Músico. Acho que a partir do momento que você começa a ter uma relação com alguma coisa, de cantar, tocar, de você começou a entender aquela parada, eu acho que dali, não é que você vai se dominar um grande músico, uma parada assim, mas já pode se considerar um músico, né? Você tá desenvolvendo essa aptidão. Mas eu demorei muito tempo pra falar assim, não, gente, eu tô estudando, sabe? Tipo, tô estudando, eu não sou nada ainda, sou um estudante, mas é legal, até mesmo estudante, você é alguma coisa ali. Você já pode ser alguma coisa. Mas eu demorei muito tempo para me entender como músico, e quando eu fui pro teatro, na intenção de me profissionalizar e tudo mais, eu também demorei muito tempo para falar assim, não, eu sou ator, não, eu tô vendo ainda. Tô vendo o que tá acontecendo. 1 ano e meio já fazendo teatro? Não, tô vendo o que eu tô fazendo. Acho que não. Sabe? Sim. Mas... Tanto é que assim, eu toco flauta transversal. Que massa! Eu estudei um tempo flauta antes de ir para São Paulo, né? Uhum. E aí estudei um tempo, assim, mas até na época, assim, eu tava com uma pessoa que também era músico, era guitarrista e tal. E isso é uma coisa que eu acho que, pra gente que escolhe esses caminhos das artes, da cultura, enfim, que parece que para alguns lugares e algumas pessoas isso parece que tem meio que um desvalor, assim. Porque tu só faz isso. Tá, mas o que tu faz de verdade, né? Tem essas coisas assim, né? E que pra gente é um sofrimento, porque a gente é uma coisa que a gente tem uma paixão, a gente gosta, porque isso vai para um lugar muito do sensível da gente também, porque é uma forma de expressar coisas, de comunicar coisas, mesmo dentro das vertentes que tem as linguagens a arte, né, e as suas linguagens, independente se é uma coisa que eu acho que tudo é político, na verdade, né, mas se é uma coisa que é para mais se manifestar ou não, né, a gente faz aquilo com paixão, com vontade, é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que a gente tem habilidade, porque não é também assim só chegar e fazer, porque tu tem que ter uma habilidade, tu tem que te desenvolver nisso, né? A gente dedica tempo, né? A gente às vezes faz muitos sacrifícios, né? E as pessoas não dão esse valor pra gente. Então acho que também a gente entra nessa síndrome aí do impostor ou de não se ver, né, como aquilo, porque é muita força em cima dizendo assim, não, mas acho que não é por aí, né? Tanto é que eu fui me apresentar tocando flauta, já estudava 2 anos flauta transversal, né? Eu tive que parar porque daí fui para São Paulo. Mas a primeira vez que eu fui assim, ter coragem para me apresentar foi na apresentação de módulo 1 do ETA, que eu só fiz uma coisinha assim, mas aquilo para mim foi
Sei. Foi mágico, foi transformador, assim, parece que eu atravessei uma coisa, assim, do tipo assim, eu perdi o medo de mostrar uma coisa que eu tô me dedicando já há 2 anos. E por que eu não consigo chegar e mostrar para as pessoas aquilo que eu me dedico tanto, né? Total, total. E a consagração do trabalho do artista é apresentar o seu trabalho, né? Guardar para si. É claro, tem projetos que a gente faz para nós mesmos, né? Tem coisas que eu Sim. faço para mim, de, sei lá, que nem hoje, não hoje em específico, mas de uns tempinhos para cá, eu fui me percebendo um entusiasta a compositor, sabe? Eu piro muito em escrever alguma coisa, aí vira e mexe, eu passo o dia inteiro aqui no computador fazendo música. No fim, vamos dizer, eu tenho 7 músicas incompletas, sabe? Mas eu gosto desse ato de tentar. Mas acho que chega um momento, né, que de alívio para nós mesmos é você preparar alguma coisa e apresentar. Não importa se vai apresentar para uma pessoa, para 10, 20, 100 mil e afins, mas acho que essa é a consagração do trabalho, sabe? Você fala, Fê, beleza, eu fiz todas as etapas e entreguei. E está satisfeito com o que entregou. Acho que é o mais importante ainda, é claro. As pessoas vão criticar do jeito que acharem melhor. Uns vão adorar, outros nem tanto, outros vão odiar. Mas acho que o importante também, em priori, é você, artista, estar satisfeito com o que entregou. E aí também entra a questão da nossa segurança com aquilo que a gente está fazendo, né? E aí a segurança sempre vem muito do quanto tu conseguiu te dedicar, da tua dedicação para desenvolver esse projeto. Porque às vezes, assim, eu vou dizer assim, né, o meu referencial, a minha trajetória dentro da arte, tanto teatro quanto artes plásticas, ou enfim, a gente tem uma coisa que muita confiança atrapalha e pouca confiança atrapalha. São os dois pontos, né? Porque muita confiança, tu faz a coisa mais ou menos assim, de qualquer jeito, chega lá e diz, não, porque eu consigo, vai ser incrível, e chega lá, é um horror. É que nem a segunda apresentação de qualquer espetáculo. A primeira é incrível, que tu vai lá dar o sangue, chora no fim, diz, meu Deus, que incrível. Aí vai na segunda, é uma bosta. Desculpa. Relaxa. Desculpa. Não, relaxa. Sabe, mas daí sai aquele negócio, diz assim, meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí tu fica nesse, né? Então, a gente tem que, assim, para conseguir também ter uma confiança que nos deixe num lugar tranquilo de poder se apresentar e poder levar o teu trabalho para as pessoas, é isso, assim, tu tem que ter muita responsabilidade daquilo que tu está fazendo, né? E tem que saber, olha, eu dediquei tanto, né? Eu quero ter esse resultado. Aí tu vai lá, tu desenvolve. Às vezes não chegar no resultado também é um resultado, porque significa que tu precisa repensar alguma coisa antes para chegar lá, tá? Mas eu muito me atrapalhei, isso, né, confesso que me atrapalhei muito, assim, porque às vezes eu fazia um troço assim, que eu digo, não, é isso, aí batia no peito e disse, agora eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Chegava lá, não dava nada, eu ia para casa devastada. Mas é curioso o que você falou sobre a relação, né, desse fatídica maldição do segundo dia, né, como a gente acaba falando no teatro. Que eu lembro que quando eu tava na música, né, eu toquei em orquestra por uns 4 anos, toquei em orquestra. E a gente não tinha muito essa parada de, não, temos que nos preocupar com a segunda apresentação, com o segundo dia, porque temos que fazer melhor ou não podemos errar. Acho que a gente entrou num ciclo tão metódico de como fazer a coisa acontecer, que já é diferente, que eu imagino que já é diferente de apresentar uma peça de teatro, né? Porque tudo vai depender também, é lógico, temos o método da relação com o texto, né? De seguir o texto certinho, as marcações e tudo mais. Mas você já tem um pouco mais da liberdade de brincar por cima disso, né? Que aí acho que entra o lance do exagerar demais, né? Que você falou de dar muito. Você deu muito, viu que a plateia comprou, pronto, tá feito. Aí vai no outro dia, você faz a mesma coisa e todo mundo fica assim. Não, e isso, tipo, né? O pessoal tá tentando ser até educado, tipo isso, né? E tá se dando mais. Que, como eu falei, é diferente da música, que você já tá com aquilo pronto. O que você vai fazer? Seguir o que o mestre tá te mandando. Acabou. Mas é muito legal isso. E como é que foi esse seu início no ETA? Como é que foi essa relação com a escola inicialmente? Foi uma loucura, porque... Não, porque você já estava numa outra cidade, já estava num outro estado, diferente do seu, fazendo uma parada que, vamos dizer, era relativamente nova para você.
E ainda vai estudar uma outra coisa nova ainda? Uhum. Não, assim, eu me lembro que é o Daniel, né, o diretor lá do ETA, né, que até já deu entrevista aqui, eu vi. Ai, que bom! Ele sempre faz uma recepção com os alunos, né? E aí ele começou com um papo muito sério, assim, muito assim. Eu não estava esperando aquele tipo de conversa, assim. Porque quando a gente pensa em teatro, porque eu fui primeiro assim com a cabeça muito assim, vou ser atriz. Vou ser atriz, vou atuar, vou brilhar na pista agora, é isso, sucesso absoluto, né? Holofotes, é isso. E aí, chegando lá, o Daniel começou com esse papo assim, pois é, porque daí tem que correr atrás, tem que produzir, porque não é só chegar e brilhar, porque tem todo corre atrás, e aí tem uma iluminação, aí tu tem que ver se é isso que tu quer, porque às vezes não sei o quê. Aí começou uma coisa assim, de eu acho que não vai dar isso aí pra mim. E aí eu fiquei pensando assim, porque tinha um tempo para até fazer a matrícula, né? Uhum. Aí eu fiquei muito pensando, eu digo, mas eu não sei se eu vou dar conta e tal. Aí eu digo, mas quer saber de uma coisa? Eu tô aqui, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar, a princípio era só para ficar até o período da Bienal, né? E depois eu ia voltar aqui pro Sul. Eu disse, mas já que eu tô aqui também, não tô fazendo outra coisa, né? Não, né? Vou tentar. E aí fui. E aí, num primeiro momento, assim, porque o módulo 1, ele é muito, pelo menos assim, o que eu entendi, assim, do módulo, assim, da vivência, é muito para ver, assim, o que é, assim, tá no palco, sabe? É uma primeira experiência, primeiro contato, assim, né? E aí tu vai fazendo aquilo, né? Eu senti uma liberdade, assim, para poder, então, expressar o que eu achava que era fazer teatro, né? Sim. E aí fiz tal, e convidei o pessoal para assistir a peça, né? Todo mundo foi. E aí todo mundo começou a conversar um pouco comigo sobre isso, tal. Lívia, eu acho assim que tu interpreta bem e tal, mas por que tu decidiu fazer esse texto? Por que vocês pensaram nisso? Por que pensaram naquilo outro? E esse figurino? E aí eu comecei a pensar mais profundamente sobre isso. E aí eu comecei a entender que não é só o teatro, não é só tu chegar e brilhar na pista, fazer as pessoas chorar ou rir, mas é um conjunto de coisas que é para te chegar nesse resultado, das pessoas, né, de tu poder tocar as pessoas de alguma forma, né? Claro que tudo também depende da expectativa que a pessoa vai te assistir, também tem isso. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, a muitas duras penas, de verdade, foi que quando a gente é artista, né, a gente não tem o controle do que as pessoas vão entender ou vão pegar do nosso trabalho. Isso a gente não controla. As pessoas vão gostar ou não gostar. Porque tudo depende também da vivência de cada um, né? Então, eu acho que é importante, assim, ter isso claro, pelo menos para mim, assim, foi bem importante ter chegado nessa ideia, porque fica mais fácil de tu entender o seguinte, de poder se avaliar o teu trabalho, né? Porque não é assim, vem qualquer pessoa e vem dizer assim, eu não gostei disso. Tá, daí às vezes a gente pega um baque de primeira, né? Não, mas como tu não gostou disso, né? Mas a gente também precisa ter um autoconhecimento, digamos assim, daquilo que a gente produz para saber, a pessoa não gostou por quê? Porque ela não estava, não era o que ela estava buscando, ou porque foi mal executado da minha parte, entende? Sim. Então... Não, total. Que eu até estava conversando que quando sair a sua entrevista vai ser na sequência que eu estava fazendo com a Ana Gomes. Não sei se você conheceu ela. Uhum. A gente estava conversando com a Ana. Uhum. E aí a gente tava falando disso, né? De que o quão importante é pro ator, né? No caso, como ela tava falando, pro ator ter o senso crítico e a humildade de criticar e ser criticado. Porque você não pode simplesmente desmerecer o trabalho por desmerecer. É claro que a pessoa vai ter como você falou, ela vai ter sua própria bagagem para poder desenvolver esse pensamento sobre o seu trabalho, porque chega um momento que o nosso trabalho não é mais nosso, né? Ele é de quem tá vendo também. E a pessoa vai abraçar do jeito que ela achar melhor. E você saber como lidar com o que vai vir e você poder retornar isso, né?
pra essa pessoa. Tipo assim, eu não gostei disso por causa disso, disso, disso. Tá bom. Olha, eu pensei fazendo nisso, 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 e nisso você tem razão. Eu acho que eu devia mudar nisso e vai e conserta. Mas nisso eu já discordo, porque foi nesse intuito, sabe? E eu acho que pra mim, pelo menos no ETA, quando eu entrei e nessa reunião com o Daniel, que foi bizarro, tava eu e meu pai nessa reunião, saiu os dois assim, ó. Pensando, eu acho que não era. Não, eu tava paralisado, mas de emoção, pensando assim, caraca, acho que é aí que eu vou ter a vivência. Meu pai assim, você tem certeza? Porque eu falo, eu quero. É um corre. É um corre. Aí foi o que aconteceu, eu abracei, mas aí, como eu falei, já no primeiro módulo eu peguei a Ana, que ela já deu outro chacoalhão na gente. Aí você pega o módulo 2 e você fala, ok, eu quero correr. Mas o módulo 2 foi fantástico para mim. O módulo 2 ali, assim, ó, começou a virar uma chave na minha cabeça, que eu fiz com a Angrisane, né, com a Carol. Sei. E foi fantástico, assim. Eu ali vi um potencial meu, assim, sair. Uhum. Porque eu fiz a gente montou o Feliz Natal e aí, tipo, ela me deu para fazer, eu acho que a pior personagem que tinha para fazer, eu acho que ela me deu, assim. Que era a Mércia, que era uma senhora já de idade, que tomava remédio controlado e bebia, então era uma loucurada, assim, ela com relação aos filhos e tal. E eu me lembro, isso para mim foi um processo, assim, essa personagem, assim, do módulo 2, porque eu me lembro, assim, que eu fiquei, tinha que apresentar as sketches, né, e eu fiquei a noite inteira na frente do espelho tentando chegar nela, assim, e daí eu me lembro, foi 4:30 da manhã e eu cheguei. Nossa. E eu tava desde as 7 da noite na parada, na frente do contexto aqui, ó, e me olhando e pensando, tá, mas eu sou uma senhora, tá, mas é isso, e aí eu fui indo, sabe? Foi um estresse, mas eu acho que foi, assim, foi muito massa, eu adorei fazer. Ai, que demais, que demais. Eu tive um processo mais ou menos assim, mas aí já foi no módulo 3 com o Rodney, já. Que a gente apresentou a câmera do Dr. Caligari. O Caligari, eu fiz uma sketch, eu era o Caligari. Ele falou, ele tava me contando, sabe? Ele falou assim, eu olhei pra aquela menina e falei, ela é o Caligari. Falei, caraca, que massa, mano, eu queria muito ter visto aquilo. Aí depois eu mando uma foto, eu caracterizado de Caligari, ficou muito massa. O Rodney, ele me falou que ele não tinha me conhecido, ele não sabia quem era. Me manda, eu quero ver. Porque nessa montagem eu também fiz o Caligari, né? E aí ele tinha falado pra mim assim, Nathan, nessa montagem do Caligari eu quero dualidade, cara. Eu quero ver dois personagens diferentes no mesmo personagem. Que um é o diabólico, maléfico, que tem o seu jeito calculista de ser, mas na outra eu quero ver o showrunner, o apresentador, o falastrão, né? Que conversa bem com todo mundo, apresenta. E foi uma loucura fazer isso, porque ele mantinha essa dualidade o tempo inteiro, que eu tava em tempo inteiro naquele palco, parado, andando, tocando também, porque eu toquei violino naquele espetáculo inteiro. Foi insano. Eu vou te mandar uma foto depois também, pra ajudar nessa troca de figurinha. Mas eu lembro que eu também, eu peguei um período, assim, que eu fiquei no banheiro por umas 4 horas em seguida, assim, ó, fazendo Caligari, aí tá, eu voltava pro quarto, lia o texto, batia o texto sozinho comigo mesmo, eu voltava pro espelho pra ver se eu ainda tava mantendo aquela imagem que eu montei do personagem, e foi doido. Mas aí, como é que você conheceu o Rodney? Foi nesse processo também de módulo 3 ou não? O Rodney foi meu professor no módulo 3, que foi uma loucurada. Esse módulo 3 também foi outra loucurada. O 2, assim, como o 2 ele fica assim, mais no dramático mesmo, né? Eu disse, foi sensacional, assim, Efeito a Mércia pra mim foi sucesso. Agora, no 3, com o Rodney, foi, assim... essa linguagem do expressionismo, primeiro assim, né? Porque a gente tem que assistir os filmes e tal. Aí eu comecei a assistir
Nosferatu, eu acho que foi o Nosferatu. primeiro que eu assisti, assim. Aí eu olhando assim Nosferatu, eu sou uma pessoa assim que não tenho muita paciência, eu ficava olhando aquilo assim, de mesmo, que loucura isso daí. Eu achava muito louco esses filmes, assim, o Nosferatu, o Caligari, o que eu Metrópolis? achei menos loucurada foi o O Metrópolis? Metrópolis. Metrópolis é Que eu achei insano. menos. É insano, Menos. Metrópolis. E aí começar a montar, tipo, as sketches. Para mim, a coisa mais sensacional do módulo mesmo foi montar as sketches. Porque era cada uma muito específica da outra, assim, elas, né, tipo... e aí teve numa que foi eu acho que é o Teatro da Boneca, que a gente tinha que escolher os textos, eu acho que era o Ovo, o Teatro da Boneca e não sei o outro agora. Eu esqueci o outro, mas eu fiz o ovo nessa. Eu fiz o da boneca. Da boneca? E como é que foi? E foi uma coisa muito louca, porque eu fiz assim, ó, eu digo, tá, como é que eu vou fazer isso, né? Tem que ser expressionista e tal. Aí eu comecei a pensar. E aí, eu posso dizer que foi na cadeira no módulo do Rodney, que me abriu, assim, de fato, a possibilidade, né, de começar a pensar em ir para as artes plásticas, não tanto ficar no teatro, mas ir para as artes plásticas. Porque eu fiz um objeto, eu peguei, assim, eu gosto muito, assim, de ver coisas do cotidiano e tentar ressignificar. Né? Eu, como artista plástica, eu gosto de ir para esse lugar. E aí eu peguei um guarda-chuva, aqueles grandão, assim. Sei. Tirei o tecido, só fiquei com o esqueleto, digamos assim. Comprei umas bonecas na 25 de março, assim, bem baratinhas, assim. E fui desmembrando elas. Comprei fita de cetim vermelha e tal. Eu até tenho aqui, depois, se quiser, eu posso só pegar só para dar para mostrar. Por favor. Mas eu montei, então, esse guarda-chuva, daí eu comecei, tipo assim, ó, botei na ponta do guarda-chuva lá a cabeça da boneca. E aí depois eu botei as fitas de cetim com pedaços, assim, de corpos, né? E aí, esse texto do Teatro da Boneca eu pensei nele mais como a transição da infância para a vida adulta da personagem ali, né? E que daí a gente acaba, quando a gente vai para a vida adulta, a gente fica dentro, né, como se fosse de uma gaiola, dentro de um carrossel, onde tu tem que viver sempre as mesmas coisas, não sair. E aí eu pensei nesse guarda-chuva nisso, assim, tanto é que teve uma hora que abria e tal. E para mim, assim, esses exercícios me possibilitaram explorar muito a minha criatividade e ver até onde eu consigo ir criando coisas, né? Para mim foi muito revelador, assim. Da mesma forma, o módulo 2, na minha capacidade de interpretação, o módulo 3, para mim, ele foi na minha capacidade de criação. Foi muito potente para mim nesse sentido. Porque o expressionismo, assim, ele é muito... é muito tudo, assim, né? Ele é muito, assim. Né? Ele vai... Eu me lembro que depois, quando a gente foi pro módulo 4, né? Foi todo mundo mais ou menos junto, assim, né? Foi a mesma turma. Eu me lembro que os primeiros exercícios do módulo 4, todo mundo assim, de olho regalado, assim, ó. Né? Porque especialista tinha muito isso, né? Eu me lembro assim, não, mas e aí? Aí todo mundo assim, ó. Ia dar um texto de olho regalado, assim, eu digo, tá, gente, já pode ir pro outro. Já foi, já, essa parte. Ai, que massa. Então, mas em relação às artes plásticas, né? Você trabalhou em Bienal por muito tempo, não sei dizer se continua nesse processo com bienais. Mas você não tinha desenvolvido o interesse de tentar fazer alguma coisa? Quando você já estava nesse corre? Então, a minha vida, né, fez uma coisa assim, muito louca, né? Deu uma baita de uma volta. E daí eu tive que voltar para Porto Alegre em 2018. Foi um período, assim, muito, muito, muito difícil, né, essa volta, porque eu ia ter que parar de fazer teatro. Eu ia ter que parar de produzir o que fosse, assim. Porque daí, por exemplo, assim, no módulo 4, quando terminou, eu já ia fazer o monólogo, né? Tanto é que eu até comecei a fazer o monólogo, mas aí não consegui terminar. E aí eu voltei, assim, para cá e
muito triste, assim, de fato, assim, foi muito intenso para mim a volta. E eu pensei, nunca mais eu vou fazer nada disso. E ao mesmo tempo começou a me dar uma tristeza tão profunda, assim, pensando nessa possibilidade de não fazer mais parte disso. Eu comecei a olhar editais, assim, para exposições. Porque eu, né, o ETA, assim, né, o curso do teatro, ele me possibilitou fazer muitas coisas, que nem eu fiz esse guarda-chuva, né, que foi da apresentação do módulo 3. Eu fiz um espanador, que é um buquê de noiva, na verdade, que isso foi pro módulo 4, foi no módulo 4 que eu pensei. Era uma cena de casamento e tal, e aí eu tinha que pensar num buquê, e eu queria um buquê com muito significado. Então eu peguei um espanador, botei flores, tal, que é tipo a mulher indo para casa, né, pegando esse buquê dos trabalhos domésticos e indo para casa. Então eu comecei a pensar nessas coisas assim. E aí, então, como eu tinha esses objetos, eu até ia me desfazer deles, assim, eu até ia botar fora, assim, porque tipo, tá, é só um guarda-chuva com boneca, tá, é só um espanador com as flores, só não sei o quê. Sim. E aí, quando eu vim pra cá, eu conheci um lugar, uma ONG, através de uma amiga, né, agora ela é uma ONG, mas na época ela era só um espaço cultural, assim, e eu fui levar minhas coisas pra mostrar. Eu digo, olha, eu tenho esses objetos, tal, mas eu não sei se, né? E aí a responsável lá do lugar, ela só me olhou e disse assim, tá, Lívia, e daí quando é que a gente vai fazer a exposição dos seus trabalhos? Aí eu digo, não, como assim? Não, tá louca? Como assim expor isso aqui? Ela, Lívia, isso aqui é trabalho de arte? Tu já me trouxe a justificativa, tu tem, assim, são coisas que têm uma narrativa. Então, por que não? Por que tu não quer expor? Tu veio aqui me mostrar, então, pra que isso aqui? E aí foi um tapa na minha cara, voou 2 dentes, mas eu disse, é verdade, amigo. É aquela do... Não me reconheço artista, mas alguém reconhece. Exato, que é a síndrome do impostor. E daí ali que eu comecei a pensar sobre isso. Que eu ouvi essa expressão, assim, né, e que eu comecei a pensar e digo, pode ser. E aí, a partir daí, então, eu fiz essa exposição. Aí teve um edital para participar da Virada de Sustentabilidade, que é um evento promovido pela ONU, né? E eu inscrevi, então, os meus trabalhos para serem expostos na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre, que é um espaço bem conhecido aqui, né? Bem cristalizado culturalmente. E aí eu inscrevi esses objetos todos como é que fala? Nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 5 e número 10. Que as duas, que são estipuladas pela ONU, né? Elas falam sobre igualdade de gênero e a não violência de gênero. Então, eu inscrevi para a virada e foi selecionado, e aí eu expus. Aí a virada, ela acontecia um final de semana, acontece com Porto Alegre um final de semana, mas a Casa de Cultura me convidou para ficar 1 mês com os meus trabalhos expostos lá. Caraca! E aí, então, terminou a virada, e aí meus trabalhos ficaram ainda mais 1 mês. E aí, depois, passou um tempo, e aí eu participei de um outro edital, que também foi selecionado, que foi para a primeira Bienal de Arte Têxtil, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Aí, então, eu expus meus trabalhos no SESC, aqui em Porto Alegre, e aí ia acontecer a itinerância, sempre tem, né? Então, ficou 3 meses no SESC, e depois ia começar a itinerância pelo Estado, para expor os trabalhos, né? Nem todos os trabalhos foram selecionados, mas um dos meus foi. Aí ia começar a itinerância, só que daí veio a pandemia. Aí acabou. Caraca, que doideira. Mas nessas exposições, né, que você se refere, como é que é, vamos dizer, selecionado seus trabalhos? Vamos dizer, um conjunto de trabalhos que você fez, ou é um só em específico para poder ser exposto? É que tudo depende do edital, tudo depende da norma do edital. Por exemplo, da virada da sustentabilidade, ele me deu a possibilidade de inscrever todos, né? Então, eu inscrevi eles como uma exposição, como uma mostra.
né? E aí todos foram, né? Agora, na Bienal Têxtil, eu mandei, assim, os trabalhos, mas cada um individual. Na época eu tinha uns 5 trabalhos, daí eu mandei cada um individualmente, e daí desses 5 escolheram um. E daí esse um é que foi para ser exposto no Sesc. Entendi. Que legal. Eu nunca tive a oportunidade de trazer essa pergunta para quem trabalha com artes plásticas. Que legal, muito legal. Mas, né, como você falou que chegou a pandemia, aí parou, né? Parou, como sabemos ainda, tá tudo muito bagunçado ainda. Mas para você, em relação artisticamente falando, como é que foi essa pandemia para você? Você conseguiu pensar em produzir algo ou não? Então, uma loucura essa pandemia, porque, assim, né, fazendo só um adendo, assim, Claro. a minha vida sempre, assim, eu sempre vinha tendo muita dificuldade de conseguir trabalho, né, de conseguir ter a minha casa, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre estava correndo muito atrás, e a pandemia me parece, assim, ó, que nesse sentido, assim, da vida prática da gente, assim, né, na minha, pelo menos, foi uma coisa que me deu um chute para frente, assim, que, né, começou a pandemia e tal, daí eu comecei a me organizar nas minhas coisas e parece que tudo, assim, para mim, né, dentro desse lugar, parece que ficou tudo tão fácil que eu em um ano consegui fazer um monte de coisa que em anos eu não estava conseguindo, assim. Sim. Mas, em contrapartida, eu consegui fazer todas essas coisas, mas tive que sair, tive que parar com a questão cultural na minha vida, por um tempo. Que era para justamente conseguir ter o gás, para conseguir organizar a minha vida material, né, enfim. E que agora eu tô vendo o que eu vou fazer. Porque como, né, ainda tá ruim, agora tem essa nova variante ainda, né? Parece que não, assim, mas deu uma diminuída, assim, nos casos, assim, né? A gente vê que tem os números tão exorbitantes, assim, vendo a notícia, né? De pessoas infectadas, né? De óbitos, enfim. Mas que agora, com a questão da vacinação, deu uma melhorada, assim, né? Porque, né, vacina é importantíssimo, pelo amor de Deus, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Ai, mas enfim. Né? Não, mas, pelo amor de Deus, também vacina. Vacila não. Se tomar a primeira, não esquece de tomar a segunda. Se já tomou as duas, olha de reforço. Exato, isso. E aí, uma coisa que eu descobri nesse vendaval todo, né, da pandemia, é que eu consegui ir para um outro lugar que foi escrever. Olha. Eu fazia objetos, tava fazendo objeto que era uma loucurada. Aí, tipo, tá, agora eu não posso sair, não tenho muito material para fazer em casa, assim, né? Então, o que eu vou fazer, né? E aí, comecei a escrever. Aí comecei a fazer textos, assim, de coisas, sei lá, do dia a dia que às vezes me incomodavam, assim. Porque nesse lugar que eu falei há pouco, que me convidou para o primeiro lugar, assim, a expor meus trabalhos, esse lugar é a Fora da Asa, que é aqui em Porto Alegre, né? E que hoje ela já conseguiu se tornar uma ONG aqui. E essa ONG, ela é focada nas diversidades da vida, assim. Na diversidade humana, na diversidade social. Então, a gente está sempre nesse lugar, assim. Só que, né, faz muito, no início agora do ano mesmo, bem no início, eu tive que sair, porque a minha vida profissional, digamos assim, porque eu agora estou trabalhando em um hospital, eu faço recepção dos exames de imagem pelo SUS, dentro da Santa Casa de Porto Alegre, aqui, né? É muito corrido. Né? É uma escala 6x1, é longe, né, da minha casa, então levo muito tempo me deslocando. Então começou a faltar energia também para produzir coisas, né? Mas até o finzinho agora do ano passado, eu estava fazendo textos, produzindo textos. E muito assim do que eu via acontecendo ali no SUS, por exemplo, do sofrimento das pessoas, e aí eu ia lá e escrevia.
né? Por exemplo, uma coisa que teve um dia assim que me deixou muito mal, assim, e que eu disse, não, eu preciso botar isso no papel, eu preciso manifestar de alguma forma. Foi um paciente que chegou lá, era um senhor, assim, de andador, ele estava com essas bolsas, assim, de sonda, né, ali, de pé descalço, dentro de um hospital, pensa, assim, os pés, assim, machucados, assim, e tal, de pé descalços, assim, muita dificuldade de andar. Eu tive que sair do meu guichê para encontrar ele no corredor, porque ele ia demorar muito para chegar onde eu estava. Aí fui lá, conversei com ele e tal, eu quero marcar um exame, isso, aquilo, né? Ai, moça, mas eu preciso que tu me ajude muito, assim, porque eu não sei ler. Aquilo me matou, assim, sabe? Nossa, sim. Me destruiu, assim, ver aquela pessoa, aquela figura, assim, e pensando, cara, tipo, tá na Constituição, cara, a garantia que tu tem que saber ler, que tu tem que saber escrever, que tu tem acesso às coisas, é constitucional, tá lá no livro, cara, e como é que tu não tem isso? E é? Né, tipo isso, assim, fiquei pensando muito naquilo, tanto é que, tipo, né, ele falou assim, ai moça, vê se meu nome tá certo aí no papel, porque já aconteceu do meu nome não tá certo, e eu tenho dificuldade de me deslocar, e aí acabei não conseguindo fazer um exame, porque meu nome estava errado, porque o médico, a pessoa lá, não soube fazer, não sei o quê, então, né, é muita coisa numa pessoa só. Né, tipo isso, assim. E aí, então, eu digo, não, eu vou ter que escrever sobre isso, né? E aí, então, pela Fora da Asa, eu acho que eu tenho uns 3 textos já publicados ali, mas em função da pandemia, de estar trabalhando dentro de um hospital, porque trabalhar numa pandemia dentro de um hospital, Cara, brother, e ainda no SUS, assim, porque só pra te ter uma ideia, eu atendo em torno de 80, 90 pessoas por dia, das 6h30 da manhã até as 3 da tarde. Passa 90 pessoas por mim. Caraca. Pessoas sofrendo, que não sabe ler, que não sabe quando é que vai comer, que vem pedir internação para ter uma refeição no dia, pelo menos. Nossa. E aí chegou num lugar assim que eu comecei a me questionar como artista. E comecei a questionar tudo que eu vinha produzindo até aqui. Porque eu assim, quando tu fica cara a cara assim, com o sofrimento, com a ansiedade que vem de um sofrimento, parece que tudo aquilo que tu escreveu, que tu fez, que tu montou, parece que não é nada, assim. Não sei se consegue entender o que eu quero dizer, mas é que parece que não comporta todo aquele sofrimento que está ali na tua frente. Então, eu posso te dizer assim, hoje, assim, eu estou me colocando muito no pensar no o que é ser artista hoje, agora, né, dentro de uma pandemia, né, todas as coisas que eu já fiz, qual é o valor que isso tem, qual é o discurso que consegue agregar hoje, as coisas que já foram feitas, né, e o que eu faço daqui para frente, como é que a cultura, né, ou como é que a nossa produção como artistas, como pessoas que produzem dentro da criatividade, o que a gente vai comunicar agora? Entende? Eu tava conversando com minha cia, né? Tô montando uma cia com alguns amigos. E a gente começou, tipo, quando a pandemia rolou, a gente tava iniciando, sabe? Começando a entender como a gente ia começar a fazer as coisas e parou. Aí no meio disso tudo, alguns dos integrantes teve problemas com alguns parentes, né, em relação à Covid, eu também tive. Eu e essa menina, graças a Deus, não perdemos ninguém, sabe? Mas a gente teve pessoas muito próximas que aconteceu isso. Não, eu tive uma pessoa que é relativamente próxima que eu perdi por conta de Covid, outras por outras complicações que acontecem, né? O mundo não parou só para a Covid existir, as outras coisas também continuaram existindo. Exato. E aí a gente entrou nessa reflexão também de, nós,
como grupo, o que a gente está querendo levar como mensagem? Ainda mais nesse momento histórico que a gente está vivendo, sabe? Não é que a gente está querendo fazer uma revolução e mudar a história, mas nosso papel como artista, como grupo, o que a gente está querendo passar para as pessoas nesse momento? A gente quer mandar real para eles? Também, mas a gente quer dar conforto, sabe? Como você, artista, quer passar conforto para alguém que tá desesperado? Aí a gente ficou nessa reflexão. Hoje, nesse período, desde que a gente começou até agora, vamos dizer, a gente tem 5 roteiros prontos, assim. E de 5, 3 voltados em relação a essa situação de pandemia, sabe? Não necessariamente um texto que tá sempre se direcionando a isso. Sim. Mas que de plano de fundo tá ali, porque existiu. E acho que é necessário falar sobre. Não trazer com pesar, né? Que já tem o próprio pesar, né? Que todo mundo vai trazer, querendo ou não. Mas trazer a discussão para uma outra forma ou de um outro ponto de vista. Então, essa foi minha reflexão de 2 anos já e tá seguindo. Como eu, Nathan, artistas, avanço com isso. Então, pensando sobre como contribuir com a arte hoje, assim, né? Pensando que agora, né? A gente estava num outro contexto quando a gente conversou no início, mas agora, pensando nesse contexto de que parece que a gente não tem mais para onde correr, porque além da pandemia, além de toda essa loucurada que está acontecendo, né? Que a gente já vem, a gente já está há um tempo dentro disso e não consegue sair, parece que o tempo parou, né? Agora está estourando guerra, assim, quer dizer, o que mais, né? E o medo é fazer justamente essa pergunta, o que mais falta? Então, pensando também nessa questão de o que mais falta, né? A arte, ela sempre propõe a gente, né? Uma possibilidade que ela traz é da gente questionar o que mais falta ou o que podemos fazer para melhorar isso. São 2 possibilidades, não são as únicas, mas são 2 que me vêm agora, né, como possibilidade de pensar na produção artística. Porque eu sempre gostei muito da arte no sentido de questionar, de te fazer refletir. Seja para te reforçar uma certeza que tu tem, ou seja para mudar de ideia. Né? Então, assim, dentro de tudo isso, eu acho que a gente tem, pelo menos eu como artista, né, a gente, forma de falar, parar um pouquinho e pensar agora. O que a gente vai comunicar? Porque a gente, pelo menos eu, dentro da minha produção artística, sempre vim falando muito sobre o que é o humano. O humano na sua forma de se expressar, na sua essência, no seu eu. Sempre ficar questionando, né, e pensando sobre isso. Só que agora a gente está num momento assim, que a gente está andando de braço com a morte todo dia. Né? Parece que a gente tá com a morte aqui do ladinho, assim, deixamos um braço e aí ela tá pensando, e aí, Lívia, tu vai agora? Vamos agora ou não vamos? E aí, vai ou não vai? Porque tá muito, né? Tá muito. E aí agora a gente tem uma força, que não é uma força natural, porque uma pandemia, ela é uma força natural, tá dentro desse lugar das catástrofes, digamos, naturais, que não é o meio ambiente em si, não é isso em si, mas algo que faz parte dele, né? E agora a gente tem uma coisa que é para potencializar mais essa nossa relação com a morte, assim. Então, eu pensando como artista é pensar muito nesse lugar. Uma coisa que eu estava pensando, assim, né, porque junto com a morte, parece muito louco, mas tem uma relação com o cuidado. Né?
Então, assim, eu lá no, por exemplo, lá no hospital é um lugar, ele é muito... Eu tenho muitas catarses lá dentro do hospital. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que está muito fragilizada, muito debilitada, com alguém do lado cuidando. A pessoa numa situação difícil e tal. E aí eu olhei para essa pessoa do lado e comecei a pensar, tá, mas quem é que cuida de ti? Né? Então, ampliando para uma coisa maior, é quem está cuidando de quem. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que essa pandemia, a questão do isolamento, a gente também acabou ficando sozinho. E aí, quem cuida da gente nesse sentido? Não que a gente tenha que exatamente ter alguém cuidando da gente, mas a sensação de estar só é muito grande. E que eu não sei se daí entra nesse lugar da solitude ou da solidão. Né? Então, eu fico pensando nisso, assim, como artista, pensando como desenvolver isso. Ali no meu trabalho, o que me deu vontade foi de voltar a estudar, mas não dentro da arte em si, mas dentro de um outro lugar, que é da gestão hospitalar, pensando como trabalhar a empatia dentro desse lugar. E principalmente, como tu vai trabalhar a empatia com quem não tem isso em si. Porque isso também é fundamental dentro desses lugares, assim. Porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão fragilizadas, as pessoas procuram cuidado quando elas vão para dentro de um hospital, né? E aí agora pensando em essa nova potência da morte que vem, que é a questão da guerra, a gente já teve uma problemática para as internações com quem está com Covid. Então agora, os lugares que estão nesse lugar sensível agora, que vai estourar guerra, tem lugares que já estão em guerras há muito tempo, como é que vai ser o cuidado para tanto quem está com Covid quanto com quem foi lá e acabou se machucando, né, enfim, se ferindo dentro disso, e que não tem nada a ver o civil ali, né, que o pessoal fala, né, o civil ali. E esse civil, quem é que vai cuidar desse cara? Porque, né, a gente tem os exércitos e tal, que dizem assim, não, agora é a nossa pátria, a gente vai cuidar da nossa pátria. Só que como é que é esse cuidado da pátria se o civil morre? É que nem falar sobre pacificação nas comunidades, se a pacificação envolve matar pessoas dentro desse lugar. Né? E daí a gente vai lá para trás ainda, voltando dentro disso. Porque do processo da colonização, que também foi isso, muita gente morreu. E que não tinha nada a ver com nada, entendeu? O cara só tava lá. Tipo isso, em resumo, né? Falando muito assim, né? Mas entende o que eu quero te dizer? Entendo. Então, eu como artista estou dentro desse lugar. Eu ainda estou pensando muito sobre isso. Né? Porque é muita coisa, assim, muito densa que está acontecendo. E a gente está envolto de muito... Eu acho que eu nunca vivi um período... Claro, eu tenho 35 anos, né? Então, tipo, né? No mundo a história do mundo é nada, tipo, né? Chega a ser nem um milésimo de segundo dentro dessa história toda. Mas eu fico pensando, assim, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter um momento de vida, e não só individual, mas coletivo, de muito sofrimento. Nunca pensei. Entendo. E para mim a reflexão tá subindo para a mesma situação. Que diferente, né, do quadro anterior, onde já foi um outro dia a reflexão, hoje eu repenso mesmo, porque do jeito que as coisas estão andando, é de se preocupar, né? Porque antes a ideia era, ok, vamos seguir para superar essa pandemia e, artisticamente falando, como vamos superá-la. Hoje, o meu caso é como eu posso trazer, como posso influenciar com a minha arte um meio de, talvez, acalanto, sabe? Porque é muita tragédia atrás de tragédia, muita coisa acontecendo atrás da outra. E eu não dispenso a ideia de que temos que tratar com a realidade as coisas, sabe? Temos que tratar a realidade, vamos trazer fatos sim, vamos trazer dados sim. Mas nesse caso eu penso que como a gente pode trazer esses dados, trazer essa realidade
mas de uma forma também que não assuste mais, sabe? Não deixa, não se faz a pessoa se sentir mais só, que ela veja aquilo e fala, ok, mas dá pra melhorar, sabe? Dá pra passar. Não sei. Eu vim pensando isso o dia inteiro. O dia inteiro, quando eu conversei com meus amigos, quando eu conversei com a minha namorada, quando eu conversei com os meus pais sobre o que tá acontecendo. Aí eu converso com eles pra ver o ponto de vista deles e fico nessa reflexão de que meios a minha arte também pode ajudar nisso. Eu posso ajudar vocês no entretenimento? Aqui é uma conversa. Tá tendo, de uma certa forma, um entretenimento, onde vocês podem distrair a cabeça, pensar de outras coisas. Estamos trazendo o assunto à tona? Estamos, porque faz parte. Tem que ser debatido, não pode ser jogado para escanteio. Mas é que não dá para ignorar, né? Não dá. Você tem que trazer junto. Se você não trouxer junto, vai acontecer aquela parada de como é a frase? Estude o passado para não cometer os erros no futuro, né? Não é exatamente isso, mas é nesse sentido. Então, acho que a gente não pode ignorar o que está acontecendo, temos que falar sim sobre o que está acontecendo, mas também ajudar a tornar a coisa mais leve. Como isso vai fazer? Eu não sei dizer ainda. Então, desculpa, mas é que eu só queria pegar esse teu gancho, porque a minha forma de arte, de produção artística, ela sempre foi muito intensa, muito forte, muito pesada, muito visceral, assim, nesse sentido. E aí eu fui para dentro do hospital, eu não consigo não desvincular isso, sabe? Eu lá para dentro do hospital, lá dentro do SUS e olhar que, como é que eu vou te dizer assim? Parece que é um choque, assim, daquilo que todo mundo que eu trazia, assim, como, Lívia, mas isso é forte, isso é pesado, isso é isso, sabe? Assim, a gente fica chocado com as coisas que passam. E aí, sabe, eu sentada ali o dia inteiro falando com as pessoas ali, eu fico... Parece que não é nada aquilo, assim... O que eu produzi, a mensagem que eu passo, com as coisas que eu faço, parece que não significa mais. Sabe? Parece que não é mais visceral, parece que não é mais potente. Ele ficou pequenininho, muito pequenininho. Porque a verdade ali batendo no meu vidro ali, assim, moça, eu quero fazer um exame. Aquilo é tão mais feroz do que eu produzo como artista, que eu tô meio que em crise, assim, sendo bem sincera. Porque isso também faz parte, né, de quem é artista, de quem tem um potencial criativo, né, que desenvolve isso. Tem uns momentos que a gente para um pouco e diz assim, tá, mas e agora? Parece que isso não tá mais fazendo sentido. Parece que isso perdeu sentido. E eu acho que isso também é importante, porque isso também revela o teu potencial de amadurecimento e de visão das coisas, porque a verdade é uma coisa só, a verdade é o fato, é o que é, mas o olhar, ele acaba borrando a verdade. E aí é isso. Então, assim, estando lá, assim, eu nunca pensei que trabalhar em um hospital pudesse ser tão violento. Porque né? Então, eu fico observando, assim, as pessoas, a expressão das pessoas, o corpo das pessoas, né? O estado que elas estão. E fico meio que fazendo fotografias, assim, na minha cabeça dessas imagens, assim. Porque são imagens extremamente potentes. Aquele senhor quietinho lá no canto, assim, ó, só esperando, isso fala tanto quando tu tá ali. Isso eu sinto, pelo menos, que esse tipo de coisa, assim, isso é o potencial artístico. Porque é o potencial humano. Sabe? Eu sei que eu posso estar viajando muito, assim, mas é que eu andei, assim, esses dias pensando muito sobre isso. Não, acho que não tá viajando, não. Acho que é bem isso mesmo. Porque, né, uma vez, quando eu tava... Acho que você chegou a estudar também, não sei. Sobre o teatro do absurdo, sabe? Sim. Sobre o teatro do absurdo e sobre o quão insana a humanidade pode ser com os seus semelhantes. E é bem isso mesmo, um ambiente hospitalar. É uma pessoa que está realmente precisando de ajuda. É claro, cada caso é um. Claro. Mas está todo mundo ali esperando para ser atendido, para ser cuidado.
Então aí me vem a imagem também que você falou do senhorzinho lá sentado no canto, só esperando. Vai saber a dor que esse cara tá sentindo. E ele ainda tem que ficar lá esperando, talvez vai ficar esperando 2, 3, 4 horas pra ser atendido, aí falar, ok, toma isso, vai pra casa e se piorar você volta, sabe? Então, eu entendo. Acho que, imageticamente falando, é muito forte. E isso pode, como você mesmo falou, pode ser uma reflexão diferente para sua arte, seu jeito de fazer arte, e trazer uma nova força para aquilo que você desenvolve. Eu acho incrível, Para mim, a arte em si, essas imagens me abalam de uma forma que eu não sei, eu acho que me dá uma trava criativa, sabe? Não sei dizer como, mas para mim, quando eu vou fazer personagens nesse intuito, eu consigo ser visceral só naquele momento do tudo ou nada, sabe? Vamos apresentar agora, é agora. Ali eu consigo ser visceral. Mas em relação a ensaios e coisas nesse sentido, eu não consigo dar essa entrega porque me dá essa trava. Porque eu acho que deveria ser o natural, né? Das pessoas, elevar sempre o seu questionamento daquela situação. Vamos fazer um personagem. Vamos dizer, por exemplo, esse senhor. Vamos dizer que eu esteja fazendo esse senhor que tá esperando e tudo mais. Algumas pessoas que vão pegar de ideia imediata, vai encostar lá e vai ficar assim, com dor, assim. Aí você vai começar a tentar entender. Tá, mas se o cara tá com dor... A gente muitas vezes, a gente não fica, morrendo de dor. Você fica sentindo a dor ali, internando você mesmo. Aí quem olha pra você e fala, esse cara tá morrendo. Aí você vai começar a entender, tá bom, mas onde ele tá sentindo dor? Tá, por quê? Ele tem um histórico de não sei o quê. Ele se meteu numa briga que acertou uma parte do corpo que tava já fragilizada. Então, isso me frita tanto a mente que eu fico me remoendo nisso e me dói continuar pensando nisso. Então, por isso que eu não consigo... Eu acho que essa parte, vamos dizer, bem entre aspas de novo, essa parte mais dramática, artisticamente falando, essa carga que pode trazer, eu acho que eu ainda preciso aprender a lidar com ela, a trabalhar com ela, porque pra mim desce esse bloqueio e eu não sei pra onde eu vou. Tu estava falando isso, eu estava pensando, né? Eu participei agora no fim do ano passado, agora eu não me lembro se eu já falei sobre isso, mas enfim, de uma prova que é feita para os médicos validarem, médicos que são de fora, estrangeiros, validarem o CRM deles para cá, né, para poder atuar aqui no país. E essa prova, ela tem a prova teórica e a prova prática. E eu participei dentro desse concurso na prova prática, sendo o paciente simulado, que eles chamam. Que daí é o seguinte, né? A gente tem lá mais ou menos um roteiro com o que é básico para a gente falar, né? Para o médico que vai nos atender fazer todo o processo e poder identificar o que a gente tem, né? E aí eu peguei lá uma determinada doença e que falava que era uma dor aguda, né? Que a gente tinha então que expressar isso para o médico para ajudar no diagnóstico. E aí nós estávamos ensaiando porque todo mundo ele precisa ter uma harmonia dos seus movimentos, das suas expressões, então todo mundo tem que estar mais ou menos igual. Então nível de dor 4, todo mundo tem que estar mais ou menos nivelado, expressando esse nível de dor. E aí eu vi assim que todo mundo, assim, quando falava assim, dor aguda, todo mundo, umas coisas assim muito loucas, assim. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, quando eu tenho uma dor aguda, por exemplo, cólica é uma dor pra mim absurda. E eu fiquei pensando nessa dor. E eu pensei, mas eu não fico gritando assim, né? Eu tô aqui, daqui a pouco eu tô me encolhendo, eu tô assim, mas eu não tô gritando. Porque eu não quero, assim... Porque eu tenho uma questão minha de que não quero ser espalhafatosa, assim, né? Tipo, né? E aí eu fiquei pensando nisso. E daí a gente foi conversando sobre isso, e daí todo mundo começou, então, a entrar nessa harmonia, assim. Então, é muito complexo, porque isso tudo que a gente está falando agora, nesse momento, a gente está falando sobre empatia. Parece muita loucurada, mas não, a gente está falando sobre empatia, porque empatia é se colocar no lugar do outro. Nunca na vida vai imaginar, por exemplo, se eu chegar para ti, o que é uma dor 4, o que tu está sentindo é uma dor 4, 3, 2 ou 1?
para ti tu vai dizer, não, para mim é 3, só que pode estar forte com relação a mim. E eu vou dizer, não, é 6 o que eu tô sentindo. E pode ser o mesmo nível de dor. Uhum. Mas como a gente, né, cada um é um, a gente não consegue ter esse parâmetro. A gente tem o parâmetro através da gente. Né? E a questão da empatia, e daí vem... eu tô agora assim numa loucura de raciocínio. De verdade, assim. Mas a gente tem essa questão da empatia de estar no lugar do outro e tentar entender um pouco o que é aquele universo, porque cada indivíduo, ele é um universo, porque é uma loucurada e a gente está sempre mudando, né? Por exemplo, a gente está conversando aqui agora, daqui a pouco eu vou te dizer um negócio que tu vai repensar, vai te pegar de um jeito e dizer, olha, eu não tinha pensado sobre isso. Tu não vai ser mais o mesmo cara que tu começou no início da conversa, por exemplo. A cabeça vai estar em outro lugar. Eu acho, por exemplo, por isso que eu gosto de fazer o trabalho de mediação dentro dos espaços de arte. Porque essas conversas, ela também é um potencial artístico, ela também tem um potencial de criação de novas ideias, novas coisas, né? Então, eu sempre acho assim que todas as coisas ela tem um potencial artístico. Lá dentro do hospital, para mim, é um lugar assim que eu descobri que tem muita arte lá dentro. Muita arte assim pra gente pensar, muita arte pra gente refletir, pra gente se questionar. Tem imagens lá dentro que são muito potentes. Eu tenho essa imagem, por exemplo, desse senhor encostado assim, que tá lá esperando, mas eu tenho uma imagem, outra, que foi quando eu trabalhava na internação de bebezinhos gêmeos, que quando nasceram, teve uma que teve que ficar internada por 6 meses e a outra foi para casa. E aí eu vi o reencontro das duas, assim. Uma ganhando alta, indo para casa, e a outra foi buscar a irmã. Uhum. E essas duas, assim, elas se olharam, assim, de uma forma, e elas começaram a conversar entre elas, assim. E se pegar, e rir. Tu entende, assim? A potência disso também, desse encontro, dessas duas irmãs? Cara, que louco. Mas essa relação empática que as pessoas podem desenvolver, né? Que elas podem ter e desenvolver é absurdo. Eu acredito mesmo que esses lugares de vivência extrema, né? Eu imagino que seja um hospital. Nunca tive no dia a dia, mas toda vez que eu vou, eu torço pra não ter que voltar tão cedo. Ah, é. Fica de boa na tua casa, brother. Não vai pra lá. Ai. Mas é muito intenso, é muita coisa acontecendo, é gente correndo, é gente parada, é a segurança tentando fazer o controle das pessoas, o pessoal que está trabalhando ali também. É tudo muito intenso. Eu acho que, como você mesmo falou, artisticamente é muito rico. Tudo que acontece, as histórias que você pode encontrar lá, que repertório absurdo que você pode desenvolver por lá. Mas é culhão pra poder querer encarar tudo isso mesmo. Tem que ter culhão. É. Eu não sei se eu tenho... E eu fico pensando no médico, né? Porque às vezes o médico porta as melhores e as piores notícias ao mesmo tempo. Eu não sei. Olha, eu não faço ideia como alguém pode chegar e falar assim, beleza, o cara morreu na mesa de cirurgia. Como falar pra família desse ser humano que a gente tentou e não deu pra salvar a vida dele? Sabe? E eles confiam no 100% que a gente salvaria ele. Uhum. E já, vamos dizer, algumas horas depois falar que pra um pai que a filha dele nasceu. E depois falar que o filho fraturou não sei o que, vai ter que fazer uma cirurgia. É o que eu falo pros meus amigos, ainda bem que eu sou artista. Se eu for fazer isso, é só pelo contexto da história, não tem nada realmente acontecendo, é só... É que não é bem o real, né? Ele é real naquele momento, depois ele... Né, quando a gente tá no palco, é isso, né? Ali na hora, aquilo é real, aquilo é a verdade. A gente tá levando a verdade, não tem como dizer que aquilo não é. Né? Yeah. Tipo, que nem o pessoal fala assim, não, a arte imita a vida. Não, nem imita a vida. Quando ela acontece, ela é a vida. Eu acho. E eu tenho certeza.
E é verdade, só quem é artista vai entender o quão real pode ser essa imita-vida. Porque a gente sabe a nossa entrega para situações, para quem atua, a entrega nessa hora de atuar, para quem tá dirigindo, para poder tornar tudo mais real possível, para você que é artista plástica, né? Para poder passar toda a sua energia e vigor para aquela obra que você tá montando, para quando as pessoas verem, tentar sentir o que você sentiu quando tá fazendo. Então só a gente sabe o quão real aquilo é. Só a gente sabe. Claro. E claro, quem tá vendo também sente uma empatia gigantesca. Tem gente que compra a ideia e não larga nunca mais. Doideira, gente. E é ótimo, né? Não, é maravilhoso. Porque, é massa. Porque ainda mais quando você tá no palco, nossa, eu adoro. Quando você tá aqui com o público aqui, assim, ó, na mão. Aí você fala uma coisa... Quando tu sente assim, ó... quando tu sente assim, ó, que tá todo mundo junto contigo, assim, ó... Porque parece que vira uma coisa só, né? Eu não sei, eu tenho muito essa sensação. Eu sabia assim, ó, eu me sentia no céu, assim, nesse sentido, quando eu sentia que tava tudo ligado, assim, porque eu disse, meu, tá fazendo muito sentido isso. Gente, é doido. Eu lembro que teve uma peça que eu montei com o Rodney, né? Acho que eu não lembro. Talvez eu tenha comentado nesse episódio aqui. Sobre a câmera do Dr. Caligari. E eu lembro que... o Caligari, claro. Eu comentei, obviamente. Claro, agora deu um insight, Claro, a gente falou. Aí eu lembro que, tipo assim, durante o espetáculo inteiro, o Caligari, ele é esquisitão mesmo. Então, quem olha, às vezes dá risada e tudo mais. Aí rola os assassinatos, né? Aí, tipo, quem tá vendo por fora, acredita, tá, morreu, não sei o que lá. Mas você ainda não foi comprada a ideia de que o quão prejudicial aquilo é. Aí eu lembro que no final, do jeito que a gente encerrou o espetáculo, né? Que esqueci o nome do personagem, que é o personagem principal lá, que tá sempre perseguindo o Caligari e tudo mais. Aí ele tá nessa perseguição dele, tá na perseguição com ele, aí ele acha o Caligari e o Cesare. Aí ele vai falar, não, as pessoas vão te prender, porque a polícia vai te prender, sei que lá, o povo vai se virar. Aí ele abre aquele discurso... Ele abre um discurso político muito ferrenho, falando que, como ele era o Estado, ninguém vai impedir ele de fazer as coisas. Aí eu venho com isso, aí chega uma hora que eu começo falando baixo, aí vou levando o tom, aí eu dou um grito assim, se você não me impediu, ninguém vai. Eu lembro que o teatro fez assim, ó. Tipo, meu, agora eu entendi o que tá acontecendo, agora eu entendi o que tá querendo me dizer, agora, tipo, aquele literalmente... Meu, eu entendi. E que merda que tá acontecendo. Naquela hora, eu dava o discurso, aí eu virava pra frente e ficava encarando eles. Aí a peça acabava. Aí eu lembro que eu vi o pessoal assim, ainda assim, ó. Aí baixava a cortina e tal, e todo mundo... Eita, acabou. Ainda meio... Que choque. Eu acho que isso que torna legal essa... como posso dizer, essa experiência, né, de a vida imita a arte, onde não, é vida ali, é o que tá acontecendo. Não, é vida, aquilo ali não tem como dizer que não. Eu tive essa sensação que você tá falando, assim, quando eu fiz duas peças ali no ETA, né? Quando eu fiz no módulo 2, o Feliz Natal, que eu fiz a Mércia, que foi uma coisa assim que eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer essa personagem, assim, né? Complexa, assim, né? Então eu senti aquilo assim, teve uma das apresentações que eu conseguia ouvir as pessoas chorando comigo falando. Foi assim que eu tava fazendo ali, mas eu fui atravessada, assim, porque eu cheguei a me arrepiar toda, assim, né? Então, no Feliz Natal, eu tive deu esse tchum, assim, e no Macunaíma, no módulo 4, com a Carol. O Macunaíma, a cena que eu fiz da Si, que quando ela vai casar com o Macunaíma, que foi uma performance que bota um negócio na boca e eles puxam, né? Porque ela começa a correr com aquilo como se fosse domesticando o cavalo, assim, né? E aí o som de fundo, um berrante, assim, e aí quando termina toda a correria e tal, e puxa, não sei o quê, e que daí eu me posiciono do lado do Macunaíma, eu não conseguia ouvir a respiração das pessoas na plateia. Parecia assim, aquilo ficou seco, assim, um silêncio absoluto, assim. Sabe, assim? Parece que
parou assim. Eu disse, era isso aí que eu queria. Sabe, assim, eu consegui chegar no meu objetivo, assim, eu acho que eu consegui comunicar aquilo que eu queria comunicar. Sem precisar falar. E aí, eu disse, é isso aí. E isso é a arte por mim. É demais. Eu tô doido pra poder voltar pro palco e sentir essa sensação de Pelo novo. amor de Deus, não fala isso pra mim. Pelo amor de Deus, eu tô assim, ó, desesperada. Eu vejo até as pessoas do trabalho. Cara, eu acho que tu atua bem, vamos fazer uma peça? Assim, brother, tá fazendo o quê? Não tá fazendo nada? Vamos bater um texto aqui, ó, vamos gravar uma coisinha rápida aqui, só um Insta aqui, rapidão aí. Eu sinto muita falta. Gente. Olha aqui, eu já tô até assim, ó. Já tô assim meio nervosa, querendo muito. Não sei, né? Eu tô achando que gente, mas uma hora a gente vai voltar pros palcos e fazer as coisas acontecerem de novo, magicamente. A polícia tá aqui, até a polícia concorda comigo. Vai bater. Passando aqui, vai ver a Tônia. Tudo bem, eu gostaria de falar com a senhorita Lívia Monteiro, porque a gente quer saber quando você vai voltar para os palcos. Caraca, já pensou? Eu já estou me maquiando, já vou pegar a minha peruca e já vou. Tá, só deixa eu pegar minha peruquinha lá atrás, que tá no meu manequim. Tipo isso. E, gente, nessa de poder retomar os palcos, nessa energia, nessa vibe, a gente vai encerrando essa nossa conversa, que foram de 2 etapas. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu adorei, Lívia. Que prazer recebê-la aqui. Bom, de novo, né? Já nessa primeira e segunda parte. Cara, eu agradeço demais. Muito obrigada. André, obrigada. Rodney, obrigada. E, gente, esse projeto já está acontecendo, essa conversa está acontecendo graças ao IVTM, que sempre abre as portas para a gente poder conversar e ter essas conversas incríveis. E se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar nas redes sociais, que é @IVTM_Teatro Multifuncional, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Mas se você tiver alguma dúvida, pode me procurar também com @NathanAssis no Instagram ou no Facebook. E você, Lívia, tem alguma rede social? A gente pode te encontrar, ver os seus trabalhos e tudo mais quando voltar? Olha, tem. Mas aí dá pra deixar no link ali da descrição do vídeo? Dá sim. Tá. Porque daí tem o site ali que é do meu portfólio, que tem todas as minhas produções, tem todos os links ali. Certo. Beleza, gente, vai estar aqui embaixo também. Visitem, olhem, aproveitem. Se gostarem, conversem bastante. Se não gostarem, conversem por que não gostaram. Porque é isso que importa, é pensar um pouquinho sobre a coisa. Isso aí, gente, vamos levantar a discussão e fazer a coisa acontecer. Lívia, mais uma vez, muito obrigado. Espero reencontrá-la numa próxima vez aqui ou qualquer outro lugar, pra gente falar sobre muito mais coisas. Com certeza. É isso aí, gente. Muito obrigado. Espero vê-los mais uma vez. Até a próxima e tchau!